Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje eu vou aprofundar um pouco mais aquele nosso tema sobre ser adulto, a diferença entre os adultos e as crianças. Daí porque entre adultos e crianças. Vamos lá. Olha só. O adulto, como eu falei anteriormente, em outro dia, ele é aquele que produz mais. Produz mais foi paia, né? Ele produz mais. O adulto ele produz, ele faz, ele trabalha, ele gera, ele agrega valor às coisas, certo? A criança, por outro lado, ela pede, chora, faz birra, precisa ser cuidada. Ah, o adulto não precisa ser cuidado? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a criança, ela não pode por si só produzir riquezas. E quando eu falo riquezas, é trabalhar, produzir algo ali para a sociedade em prol de um bom funcionamento total. Tá? Você consegue entender aí a diferença. Né? Eu não estou dizendo nem que um é menos importante que o outro, e nem que um pode ser inútil se você comparar o outro. São apenas dois momentos diferentes, certo? Porque a criança... Né? Ah, mas tem o ator mirim. Tá, eu não estou falando disso. Estou falando que quem é que é mecânico? Quem é que faz um sofá, ergue um prédio, que julga um processo? Não é uma criança, correto? É por esse prisma. E aí veja só. Na sequência de histórias que eu coloquei mais cedo, eu apresento justamente essa ideia de que alguns se sentem ressentidos por ser adulto, pelo simples fato de ser um adulto. Eu tenho que trabalhar para sobreviver. Ora, se você não trabalha, meu filho, nem a criança sobrevive, né? Digamos que você tem um filho aí. Se você não trabalha, o que acontece com essa criança? Morre de fome. Então, esse se ressentir em ser adulto, em ter que produzir, primeiro que é um caminho natural. Você passa do pedinte para o producente, que é da criança ao adulto, certo? O adulto, quando ele produz e se sente ressentido por ter que produzir, ele volta lá para o estado de criança. Porque criança é que recebe tudo na hora que bate o pé. Me diga, como que um bebê informa que ele tem fome? Ou que ele está todo cagado, tem que trocar a fralda? Chorando. Porque ele não sabe nem falar. Conforme o tempo vai passando, uma criança ali de 2, 3 anos, ela fica irritada quando está com fome. Ou quando não vai ao banheiro alguns dias. E por aí vai indo. Né? Criança, qual é o conceito de criança? 11 anos, 11 meses e 30 dias. 29 dias, né? Antes dos 12. Fez 12, né, já se torna adolescente. Então, até os 11, ela é uma criança. Ela não pode gerenciar a própria vida, ela não tem liberdade. Ela não escolhe o que come, ela não escolhe a hora que ela vai dormir, ela não pode ver qualquer tipo de programa na televisão, ela não pode praticar qualquer tipo de atividade. Quando eu digo qualquer tipo de atividade, você pode pensar em várias. Ela pode pular de paraquedas, ela pode andar de moto, ela pode dirigir, ela pode viajar sozinha, completamente sozinha, então. É nesse sentido, ela não tem liberdade. A criança não tem liberdade. É alguém que fala para essas crianças, que lhes diz a hora que vai dormir, o que vai comer, o que pode e o que não pode fazer. Sim ou não? Até a hora do banho. Inclusive ainda tem ali o fiscal, né, que é o pai ou a mãe, geralmente. Vai lavar direito essa orelha, teu pé tá sujo ainda, esse cabelo tá com cheiro de cachorro molhado. Coisas naturais que você fala para uma criança, né? Então, a criança ela não tem nenhum tipo de liberdade. Porque ela não sabe muito bem ali ainda qual é o papel no mundo. Ela não tem um papel específico na sociedade na qual ela é um ser que integra e produz alguma coisa. O adulto, pelo seu lado, não. Ele já tem ali o seu papel bem definido. É quem faz. E faz por quem? Por toda a sociedade. E aí quando você vê uma criança que bate o pé e consegue o que quer, você chama ela do quê? Mimada. Uma criança que briga por tudo, birrenta. Uma criança que chora por qualquer coisa. E por aí vai. Então essa é a criança. E existem adultos que adotam o mesmo padrão, ou permanecem no mesmo padrão de comportamento de uma criança.
Não consegui o que eu queria no meu emprego, vou ficar emburrado. Minha esposa não tá me dando bola, ela não entendeu minhas indiretas ali pra gente dar uma furunfada. Vou ficar bravo com ela e vou tratar ela mal. Olha, meu filho, uma das grandes capacidades humanas é a comunicação. A criança não dá conta de se comunicar tão corretamente. Ela não tem o repertório interno elaborado, tal qual um adulto tem. Ela não consegue expor a criança, ela não consegue expor exatamente o que ela está sentindo naquele momento. Qual é a intenção, qual é o desejo. Ela só quer alguma coisa. Às vezes está entediada e fala que é fome. E não é, só está entediada. Já o adulto, por sua vez, ele tem a obrigação de saber se comunicar. Porque ele é um adulto. Porque ele já passou por todas essas etapas do desenvolvimento humano. Ele já chegou lá na fase adulta. Então, o mínimo que ele precisa saber é se comunicar de forma clara. De maneira que as pessoas que ali estão lhe ouvindo consigam entender a sua mensagem. Certo? Então, se esse padrão de comportamento continua em um adulto, algo de errado não está certo. Porque não é possível que um adulto que não conseguiu uma promoção desconte nas outras pessoas. Um adulto que foi para a academia e está lá o aparelho ocupado por alguém, fique batendo o pezinho do lado. Sai logo do meu aparelho, eu quero malhar. Vamos lá, isso é ridículo, não é? Porque isso não é um comportamento de adulto. Tem um pouco a ver com a questão de ser vitimista, tem um pouco a ver com aquela coisa de ser o soberbo do fracasso. Eu sou o pior do mundo e você não é tão ruim assim, meu filho. Você não é nem tão bom, nem tão ruim. Tá? Não é nenhum nem outro, nem. Mas aí a diferença que entra é porque uma criança ela passa um bom período da vida sendo agradada, sendo servida. E aí o problema de um adulto que mantém esse padrão é que ele também espera ser agradado, servido. Na prática, um adulto que precisa que todas as suas ações sejam validadas. Que tudo que ele faz tem que ser aplaudido. Coisa de criança. É para a criança que você bate palma depois que ela se apresenta na escola. Não para o adulto. Para o adulto ele está fazendo a obrigação dele. A criança ela precisa de validação nas atividades. O adulto ele precisa apenas saber se o que ele está fazendo para alguém está servindo, é correto ou não. E servir é o verbo do adulto. E receber é o verbo da criança. Então, se um adulto não serve, para o quê? Para alguma coisa. Ele não está cumprindo seu propósito, seu papel no mundo. Ele não está nem sequer vivendo. Ele se mantém uma criança, esperando, dando birra, chorando, se vitimizando. Nada do que eu faço dá certo, ninguém gosta de mim. Bom, se você continuar com essa atitude, é bem provável que ninguém vai gostar mesmo, né? Vocês gostam de alguém que fica o dia inteiro reclamando, sofrendo? Fora as competições, né? Nossa, eu tô com uma dor nas costas. É porque você não viu meu braço aqui, tá quase caindo. Isso não é uma competição, meu filho. Você não precisa competir nessa parte. Se a pessoa está com uma dor, você pode perguntar. Precisa de ajuda? Posso fazer alguma coisa por você hoje? Como que eu posso te servir? Que é isso que faz um adulto. O adulto está aqui para resolver problemas, não para criar novos problemas. Tudo bem que a gente cria no meio do caminho, mas a ideia principal do adulto é que ele resolva problemas. Quais problemas podem acontecer? Todos. Por isso que nós temos várias especialidades nesse universo adulto. Médicos especialistas, engenheiros, técnicos, por aí vai. Porque nós temos problemas que precisam de soluções. E o adulto, ele dá essas soluções por meio da sua produção. Então a postura de ficar recebendo, quando você já tem a idade de não ser uma criança, quando você é adulto, esperar receber do mundo é o mesmo que pedir para ficar frustrado todos os dias. É porque eu achei que fulaninho lá ia me dar parabéns pelo que eu fiz. Qual a diferença? Um parabéns ou não? Todo mundo gosta de ter um trabalho reconhecido, isso é óbvio.
Agora, você precisa disso para continuar trabalhando? Porque se a resposta for sim, temos um problema. Você faz o seu trabalho porque tem que ser feito. Quantas pessoas não trabalham em ambientes, ou em situações, ou em locais, que você não tem nem ideia de como é que isso influencia a sua vida? Pensa lá no cabo submarino da internet. A internet vem pelo cabo submarino? Pois é, ela vem. Aí tem um cara lá que vai resolver esse problema. Você nem sabe da existência dele. Imagina se ele esperasse que todo mundo aplaudisse que a internet voltou para você. O Antônio lá não agradeceu que a internet voltou lá na casa dele. Vou cortar aqui. Quem que faz esse movimento? Se não a própria criança. Percebe? Que esse que é o lance, cara. Viver pautado por aplausos, esperando que os outros façam as coisas para você, é permanecer na sua infância. E da pior forma possível. Porque, de novo, a criança ela não tem liberdade para fazer suas próprias coisas, suas próprias escolhas. O adulto tem. Tanto para o bem quanto para o mal, certo? O adulto tem essa possibilidade. Você pode dormir a hora que você quiser. Eu tenho que acordar cedo amanhã para trabalhar. Beleza, mas se você quiser emendar, você emenda. Não tem ninguém para dizer ali para você, olha, você não pode fazer isso. Eu sou casado, você não entenderia. Eu também sou casado, eu entendo sim. Mas ainda nessa situação, você pode. Eu não vou dormir agora, eu vou emendar, não estou nem aí. Pronto, você vai lá e faz isso. Se é bom ou se é ruim, é outra história. Mas entra na questão do livre-arbítrio, que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Para os dois lados, para o bom e para o ruim. Mas esse quem pode é o adulto. A criança não pode, ela não tem essa opção. E quando um adulto entra nesse movimento de ficar esperando receber tudo, bater o pé, eu que tenho que ser servido, é você que tem que me fazer feliz, é você que tem que trazer a minha comida, é você que isso e aquilo lá e tal, ele está pedindo o quê? Lá no fundo, eu quero voltar a ser uma criança, eu não quero ter liberdade. Eu quero que me digam o que eu tenho que fazer. Faz sentido? Eu sei que faz. Porque a criança, a ela você dá o comando do que deve ser feito e que horário deve ser feito. O adulto não. Ele que vai escolher. Agora, se ele tem essa postura de me sirvam, façam por mim, me aplaudam, ele está pedindo menos liberdade. Ele está abdicando de ser um adulto. E aí me diga se não é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa perder a sua autonomia. Eu não posso ir no banheiro lá sem perguntar o que eu vou fazer. E muitos de vocês já passaram por isso. Seja dentro de casa com os seus pais, seja dentro de um relacionamento. Porque é isso que vai acontecer se a postura adotada, se o comportamento aplicado na sua vida for igual de uma criança. Você será visto como uma criança. Se eu me comporto, se eu falo, se eu ajo e se eu faço como uma criança, eu pareço o quê? Por outro lado, se eu decido as coisas da minha vida, se eu faço, se eu produzo, se eu vou atrás, se eu resolvo os problemas, se eu sirvo aos outros, como que eu sou visto? Como um adulto. E não é nem para entrar na questão do eu sirvo aos outros e eles vão ver que eu, vão acabar abusando ali da minha boa vontade, porque isso não tem nada a ver, aí é dele. Essa é a tinta dessa pessoa. É ela que tem um defeito, não você. Você serve. Se a outra pessoa vai abusar, é problema dela. E quando nós somos adultos, existem casos nos quais nós produzimos e servimos por causa de uma recompensa, que é o próprio trabalho. Você trabalha para ter o seu salário, que é o seu reforço positivo, certo? Porque sem ele você não sobrevive. E nós também temos o outro lado, que é o servir pelo ato de serviço, que também é algo que só o adulto faz. Quando você ajuda um vizinho numa mudança,
Quando você resolve ali o problema, não estou conseguindo conectar aqui, você vai lá e conecta para a pessoa, sei lá. Você não faz isso esperando uma recompensa. Na vida adulta ainda, e isso gera muita polêmica, mas eu adoro essa ideia. Porque, vamos lá, pessoas que se ressentem porque não receberam parabéns, quer uma validação maior, quer uma massagem maior do que essa. Ah, não recebi parabéns, foi meu aniversário, ninguém deu parabéns. Meu filho, o que você fez para ganhar um parabéns no seu aniversário? A única coisa exclusivamente sua, que não é nem sua na verdade, né? Você só não morreu para ganhar aquele parabéns. Você só permaneceu respirando por mais um ano. Você não fez nada demais. Você não tinha nem obrigação de permanecer vivo, percebe? Você só não morreu. Aí você vai ficar ressentido porque fulano não te deu parabéns. Olha, você pode até gostar do teu aniversário, você pode gostar de um monte de coisa envolvida ali nessa data que você considera tão festiva. Mas se ressentir com o outro porque ele não te deu parabéns? Ser adulto é compreender qual é o nosso lugar no mundo. E nós não somos tão importantes assim. Nós não somos o primeiro da fila do pão. Onde que a gente está nessa fila? Sei lá. Não estamos nem em primeiro nem em último. Em algum lugar ali no meio. E achar que todo mundo tem que parar as suas vidas para poder te dar um parabéns? Olha se não é se considerar o centro do universo. A última Coca-Cola do deserto. A bala que matou John Kennedy. A bolacha mais crocante do pacote. Ou o biscoito mais crocante do pacote. Você só segue sua vida. Você só segue fazendo o que você tem que fazer. E isso que é ser adulto. Pô, eu não gosto de trabalhar quando está muito quente. Mas eu vou trabalhar. Pô, eu não gosto de trabalhar quando está muito frio. Mas eu vou trabalhar. É isso que o adulto faz. O que a criança faz? Ah, eu tô com dor de barriga, não vou para aula. Ah, alguma coisa, eu não quero sair de casa. É isso que uma criança faz. E aí quando você vê um adulto tomando esse tipo de postura, é triste. É triste porque ele ainda não entendeu que é ele que controla não, é ele que tem o domínio ali sobre suas ações, é ele que vive a sua própria vida. E aí, de novo, se você não decide a sua vida, alguém vai decidi-la por você. Você prefere o quê? Não ter liberdade, ter alguém te colocando comida na boca e enlouquecendo por isso, porque você perde totalmente sua autonomia, você não sabe mais nem o que você quer ali? Ou você prefere, não, deixa que eu ponha a minha comida na minha boca. Aqui não é grandes coisas, mas ok, pelo menos sou eu que estou fazendo. E o orgulho pessoal, e a sensação de capacidade, de potência, que todo ser humano tem a potência para ser o que ele quiser. Só precisamos desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades a partir das situações e momentos nos quais nós nos encontramos, dentro das nossas circunstâncias, das nossas condições. Mas a criança tem como testar o limite dela? Efetivamente falando? Não tem. O adulto pode. O adulto pode testar o seu limite. Os campeões olímpicos, eles estão testando o limite. Pessoas que adotam um tipo de atividade profissional e seguem naquele caminho, gerando cada vez mais valor à empresa que cria, produzindo, contratando outras pessoas, fazendo dinheiro para ele e para todo mundo que trabalha ali com ele. Ele está buscando ali, cadê meu limite? Até onde eu consigo levar isso daqui? Você percebe que o adulto ele pode qualquer coisa, já a criança não? E que um adulto que se mantém nesse comportamento infantil, ele é uma pessoa frustrada, tudo que ele for fazer e não der certo é culpa de alguém. Porque ele não consegue compreender que se não deu certo, é a hora de parar, verificar ali no processo o que não deu certo, consertar e ir para frente. Todos os problemas que nós temos na face da Terra têm uma solução. Duas, na verdade. Uma delas é a que ninguém quer, que é quando não tem realmente uma solução. Então, já está solucionado, é nesse sentido, tá? Então já está solucionado. A outra solução pode ser aquela que você quer, que
Não é tão grande coisa, mas resolve o meu problema. E a outra, pô, essa daí é a pior de todas, mas bom, pelo menos, né, não é mais um problema. Então, são essas duas no caso. E o adulto, ele percebe isso. Então ele não fica ali parado no mesmo problema, girando em falso. Ele resolve. Ah, eu não gosto de ir para academia quando está chovendo. Não gosto de ir à academia quando está chovendo. Ninguém gosta. Mas vai mesmo assim. Ah, eu tô com uma dorzinha nas costas aqui. Queria ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu não sei se você lembra, mas até o Covid, o quanto de pessoas que iam trabalhar gripadas, não se sentindo bem mal, na verdade. Às vezes até com umas crises de labirintite, vertigem, com o nariz todo catarrado. Quantas vezes você não viu colegas de trabalho assim? Talvez você mesmo, quantas vezes você não foi trabalhar assim? Se você pode, por que não? Veja que existe uma grande diferença entre eu falar para você, vai de qualquer jeito, vai mesmo sofrendo, mesmo caindo aos pedaços. É uma diferença pro você consegue? Você pode? Então vai. É bem diferente. E o adulto, ele olha, é por esse lado. Eu consigo ainda. Eu vou. Há um tempo atrás eu falei com vocês que eu estava lá correndo na esteira, estava com dor na perna, e mesmo assim eu falei, vou mudar a pisada aqui, vou continuar. Não é pra gente se pôr obrigatoriamente no sofrimento extremo ali, numa dor e causar uma lesão. Obviamente que não, né? Você tem que entender o conceito da coisa. Eu posso suportar pequenos desconfortos, que é o que um adulto faz. A criança não consegue suportar um pequeno desconforto. Quando ela tem fome, ela quer qualquer coisa naquela hora. O adulto sabe aguardar. Porque você já percebeu, certamente você já percebeu, que se você pular o almoço, você não morre. Ou você morreu e está aqui vendo a live lá do outro lado da, né, sei lá da qual é a sua crença. Mas se você tem, cara, não vai dar para almoçar, você tem que pular o almoço, você percebe que você não morre. Putz, não deu para jantar hoje, vou dormir com fome. Vai. A fome não precede a morte. E me diga, quantas vezes você já não passou por isso? Ou seja, o adulto consegue, ainda que haja um desconforto, sobreviver. A criança não. Ela vai bater o pé, ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai gritar. Ora, se quando um adulto não grita, é ele tentando impor a sua voz. Ai, ninguém me ouve. Você não fala nada interessante, por que as pessoas vão querer te ouvir? Então quando você está gritando ali com o outro, é porque eu vou gritar porque daí vai me ouvir. Olha, vamos lá, você tem a mínima razão no que você está falando? Aliás, você está falando algo? As pessoas conseguem entender o que você está dizendo? Primeiro ponto. Porque a criança que bate o pé, grita e chora para poder receber as coisas. Um adulto fazer isso não é normal, né? Ou vocês acham absolutamente normal um adulto de braço cruzado, batendo o pezinho, chorando e gritando, porque o policial aplicou uma multa nele por parar no local errado? Esse absurdo que você dá risada, em maior ou menor grau, acontece no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, na sua academia, na igreja, em vários locais diferentes. Porque são adultos que têm um comportamento infantil, que ainda não entenderam que o papel deles aqui é outro. A evolução. E aí esse se ressentir por ser adulto é engraçado, porque daí você vai lá para casa da tua mãe ou da tua avó, se ela ainda for viva, aí vem ali a mãe ou a avó querendo, toma aqui meu filho, come esse bolinho, come esse frango frito, come esse não sei o que você gosta aqui. Porque elas estão olhando ali você crescendo, se tornando um adulto e pensam, nossa, mas ser adulto é muito chato. Né? Porque agora você tem que trabalhar, agora você tem que fazer suas coisas. Esse é outro problema. Não é para tua mãe parar de fazer as coisas porque ela quer te agradar.
Mas pensa direitinho nisso daí. Você sendo servido dessa forma. Boa era a época da escola, né? Que você ia só pra escola, voltava pra casa, almoçava, passava a tarde inteira dormindo, jogando videogame e depois fazer mais nada. As crianças de antigamente. Hoje em dia você tem 37 atividades para fazer por minuto. Cara, aquela era uma fase. E que ok aquela fase ser daquele jeito. Mas lembrar daquela fase em que você podia passar o dia inteiro no sofá porque tinha alguém te sustentando, esse alguém que estava te sustentando era justamente esse adulto que eu estou falando aqui para você. É justamente o adulto que nós somos, que sustenta, que serve, que faz. Ou seja, ressentir-se por ser um adulto e ter que fazer as coisas é querer voltar lá para o útero da sua mãe naquela prisão. Porque lá você não tinha liberdade. E o que é uma prisão? A ausência de liberdade. E mais, esse movimento de querer voltar para lá, de achar que aquela época que era boa, é negar a própria realidade. Porque você não podia fazer nada. Você não tinha direito de escolha. Você não podia nem escolher, talvez, o ponto da carne. Mal passada, bem passada, ao ponto, sei lá. Você não podia nem escolher isso. Porque era o que tinha para comer, você ia lá e comia e pronto, acabou. Não é restaurante, você está comendo em casa. Então começa a observar o que te ressente em ser adulto. É o fato de você ter que trabalhar? Ora, se você não gosta do seu trabalho, você pode mudar. Se você não pode mudar, bom, então faz o melhor que você pode nesse trabalho e aproveite os frutos que ele gera para você, com coisas que você gosta. Tem outra solução? Eu posso ganhar na Mega Sena. Beleza, vai lá jogar então, pelo menos, que nem isso você está fazendo. Se você jogar e ganhar, outros problemas vão vir com certeza. Porque isso também se chama vida, né? A vida, todo dia te faz uma pergunta, te traz um problema e espera uma solução. E para todas essas perguntas, todos esses problemas, só tem uma resposta, a correta. Então não se ressinta por ser adulto. Assuma e comece a servir, você vai ver a coisa mudando. Você vai ver como vai tudo ficando melhor, porque você está servindo, você está trabalhando. Você está vendo as coisas crescendo à sua volta, você crescendo junto. Vygotsky falava muito disso. Ao passo que nós contribuímos com a sociedade cresce, se aprimora e contribui com o individual, que também aprende, aprimora e fica nessa troca. E é isso que é o ser adulto. E aí, de novo, você tem o livre-arbítrio. Você tem a liberdade para ficar emburrado, colocar a culpa em quem você quiser, em Marte, no governante, sei lá, eu acho que pintaram com mercúrio essa parede, com chumbo. Você pode arrumar um bando de desculpa, mas aí saiba que você está deixando de viver. E no dia que você despertar para isso, tomara que ainda dê tempo de você fazer alguma coisa. Mas o ser adulto é bem melhor do que ser uma criança. Pense. Veja como estão sendo seus dias. O que te ressente? O que você pode fazer de melhor? E o que não puder ser feito de melhor, se eu não puder, por exemplo, trocar de emprego, faça o melhor possível lá e colhe os frutos dele. Pronto. Dessa forma você vai ter a sua liberdade para fazer boas escolhas. Certo? Meus queridos, encaminhe essa live para quem vocês amam. Para aquelas pessoas mimizentas, briguentas, birrentas, que não entendem o que é ser um adulto e ainda ficam falando, aos 97 anos, que seria muito melhor se ainda estivesse lá na pré-escola. Não é verdade. E pense no que você está fazendo. Tá? Põe em prática. Não adianta só ouvir. Você tem que botar em prática. Se não botar em prática, nada vai mudar. Essa é a sua parte, é a sua responsabilidade. É o tipo da coisa. Se você não jogar na Mega Sena, como é que você vai ganhar? Estou falando que isso aqui é uma Mega Sena? Não, mas isso aqui vai resolver bastante coisa na tua vida. Beleza? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência e nos vemos na próxima live do Dia Útil. Fiquem todos muito bem e até a próxima.